Um destaque internacional agora, o Instituto Nacional de Estatística e Censos informou que a inflação na Argentina subiu quase 7% em março. Em 12 meses, a inflação no país acelerou para mais de 55%. A taxa mensal em março é a mais alta registrada na Argentina desde abril de 2002, quando a inflação registrou 10,4%. O Index salientou que março foi o primeiro mês a contemplar o impacto da invasão russa à Ucrânia sobre os preços dos alimentos e da energia. Entre janeiro e março, a inflação na Argentina acumula alta de mais de 16%, o nível mais alto para o primeiro trimestre desde 1991. Zé. Difícil destino dos argentinos, né? Um país organizado, economicamente viável, que começou a fazer opções políticas que levaram o país a esta situação. A queda de um país, ela não acontece de uma hora para outra. Ela é um processo que vem gradualmente sendo feito ou por um processo externo ou por uma situação interna fora do controle, mas neste caso aí foram as opções políticas. E a Argentina é um país tão forte que mesmo assim resistiu bravamente durante muito tempo. As últimas eleições aí mostraram, e o presidente Jair Bolsonaro alertou, cuidado com o que os senhores estão fazendo, e deu nisso aí. É claro que existe sim uma inflação mundial muito pesada, diante de escassez de produtos, não é só de alimentos, mas de produtos. Houve uma desorganização do comércio internacional e, mais do que isso, houve também uma escassez de meios de transporte. Falta de navios, o preço dos fretes dobrou, né, durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, essa desorganização provocou uma inflação mundial muito pesada. Mas aqui no Brasil, apesar de estamos vivendo um quadro inflacionário que está sendo abordado aí pelo Banco Central Independente, o Brasil conseguiu números até bons diante do quadro geral. Agora, a Argentina exagera e é, sim, falta de controle, resultado de uma política ineficaz e, infelizmente, uma política que foi definida pelos eleitores, né? Diga, Fiuza. Olha, Vitor, eu vou repetir aqui para quem ainda não entendeu. Demagogia não enche barriga. Então, assim, o negócio do discurso, né, das posturas, né, quer dizer, esse truque aí, esse populismo argentino, que parece muito com o brasileiro, é você ter salvaguardas aí de subcelebridade, não vou nem chamar de celebridade, né? Aqui no Brasil a gente teve, né, essa vergonha. Esses personagens, assim, eu não vou nem julgar o trabalho deles na arte ou na literatura, onde seja, mas eles estão fazendo um trabalho vergonhoso de fingir que entendem de política. Se eles quiserem fazer, né, uma articulação, um golpe, eles têm que ser mais inteligentes, mais sofisticados. Então, esse governo, a ascensão desse governo, que é um desastre, né, que é um populismo brutal, porque foi um dos maiores trancamentos do continente, é a má-fé em todos os campos, é demagogia tarifária, é demagogia política em geral e é autoritarismo, porque o único meio de um medíocre, de um fraco, de um espírito de porco, o único meio de poder desse é o autoritarismo. Está sempre ligado. Quanto mais fraco, mais autoritário. Então, você veja, o Maurício Macri, que antecedeu esse governo, ele cometeu o pecado de não ser firme nas suas decisões, não ser firme nas suas posições, de não transigir com o parasitismo, que é o que o atual governo, na minha visão, está tentando fazer. Não tem transigência, não tem composição com o fisiologismo no sentido de políticas públicas. Tem que conversar com o Centrão, etc., mas não vai ceder como o Chile fez, o Pinheira, e como o Macri fez na Argentina. Essa foi a véspera dessa derrocada. Isso aí é uma derrocada. Isso vai levar muito tempo para pagar. Isso vai levar muito tempo para recuperar. E o Brasil, de fato, está saindo melhor do que a média desta crise sanitária e etc., porque não transigiu
nas políticas públicas com o fisiologismo. Eu só quero saber, Vitor, se é fake news. Porque o presidente foi taxado de fake news porque disse que a inflação nos Estados Unidos tinha escalado mais do que a brasileira. É fake news dizer que o sonho argentino, progressista, etc., naufragou e a inflação de lá e a situação toda macroeconômica de lá é muito pior do que a daqui? É uma comparação importante de se fazer. Augusto. Olha, a Argentina, ela não tem paciência, né, os argentinos. Então, quando aparece um governo querendo agir seriamente, a cobrança é tal que o desgaste é tamanho que não se reelege, caso do Macri. Aí eles elegem um peronista que volta, que reincide em medidas que não deram certo e acontece isso. Acontece isso. E a inflação, repito, é um fenômeno mundial. Mas a Argentina está agravando a situação com medidas erradas tomadas pelo governo.